Professor, Pois não, meu filho? se não me engane, no e-mail institucional, a gente só precisa fazer o login uma vez na aula. Acho que seria legal cadastrar no lugar do e-mail pessoal o institucional. Eu também acho, cara. Eu teria que mudar lá na tabela lá o e-mail de vocês, né? Aquela tabela que foi compartilhada. Sim, sim. Eu teria que colocar um e-mail institucional. Bom, boa tarde novamente, galera. Vamos dar continuidade aí à aula de funções. Alguém manda a tabela lá? Um momento. A gente entrou. Juntei. Bom, vamos lá. Dar continuidade aí à aula de vocês, né? Aí hoje a gente vai falar um pouquinho de equações cúbicas, inequações cúbicas e funções cúbicas. Então hoje eu preparei a aula um pouco diferente, não foi que nem a aula passada, que a gente teve uma aula um pouco mais parecida com a aula de memes, mas hoje a gente vai ter a aula preparada pelo LaTeX e vai ter muita conta. Então assim, tem aqui a aula de cálculo, certo? O assunto da aula vai ser equações e inequações cúbicas e funções, obviamente análise de gráfico também. A gente vai começar a aula, vamos tentar ir até 3h30, né? Se vocês quiserem ir um pouco mais à frente, a gente consegue também ir, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de inequações e equações cúbicas, obviamente, a gente vai ter um pouquinho de história da matemática, né? E aí a gente vai ver que o interesse pelo estudo da resolução de equações, né, dessa forma ressurgiu na Europa por volta do século XVI, né? Para ser mais exato, em 1505. E as primeiras ideias, né, as primeiras ideias da resolução dessa equação cúbica, também surgiu aí os conjuntos de números complexos, tá? Ó, teve um aparecimento, então, desses números complexos. Então, esse matemático, ele se deve ao primeiro método de resolução de equações de terceiro grau. Obviamente, ele não publicou o método dele, então ele não expôs o método dele, tá? Então, quem ficou mais conhecido foi esse Targalha, tá? Tapia, eu não sei falar essa palavra, e Cardano, né? São esses dois matemáticos aqui que ganharam o nome em relação ao método de resolução, tá? E aqui ele coloca qual foi a sua maior obra, foi publicado na Alemanha em 1545, né? E se tornou o maior compêndio algébrico existente na época, tá? O maior livro falando de álgebra que existia na época, ou o mais famoso. Tá? Então, a gente vai expor aqui o método Cardano, né? E esse método, ele fala o seguinte: você pode ter uma equação de terceiro grau escrita dessa forma, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver a equação de terceiro grau. Depois de resolver a equação de terceiro grau, a gente vai passar para a inequação e depois para a função, certo? Então, o primeiro passo, escrever a equação de terceiro grau. Da uma forma geral, ela é escrita dessa forma, né?
ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, certo? Se eu colocar A em evidência, ou melhor, se eu dividir todo mundo por A, estou dividindo todo mundo por A. A dividido por A é 1, que ficou B dividido por A, C dividido por A, D dividido por A. Ou seja, isso é igual a zero. Se B dividido por A, isso aqui é uma constante. Eu posso dizer que isso aqui é uma constante Azinho. C dividido por A é uma constante. Eu posso chamar essa constante de um Bzinho. D dividido por A também é uma constante que eu posso chamar de Czinho. Certo? Aí o método faz o seguinte. Ele vai supor algumas coisas. Primeiro, ele vai supor que x é igual a h mais t. Ele está dizendo o seguinte, se está pegando uma equação de terceiro grau e está fazendo uma transformação na variável, certo? Está chamando a variável, por exemplo, de h mais t, tá? Então, onde tiver x, tu vai colocar h mais t, tá? Vai ficar h mais t ao cubo, a vezes h mais t ao quadrado, b vezes h mais t. Por que tem esse x aqui? Esse x aqui não é para existir, não, tá? Isso aqui está errado. Mais c igual a zero. Tudo bem até aí? Aí eu vou botar aqui na lousinha aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tinha lá algo do tipo. A gente tinha lá algo do tipo x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora a gente vai ter o seguinte. Aonde tiver x, a gente vai substituir por x mais t. Então, x é igual a x mais t. Ou h mais t, foi mal. H mais t. Onde tiver x, a gente vai substituir por h mais t. Como aqui tem x ao cubo, então vai ficar h mais t ao cubo, mais o azinho, h mais t ao quadrado, mais b vezes h mais t, mais c, isso daqui igual a zero. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou desenvolver esse cara, esse e esse. Certo? O que seria esse desenvolver? Eu vou simplesmente elevar ao cubo essa expressão e escrever ela como um todo. Então, vai ficar h ao cubo mais 3 vezes h ao quadrado t, 3 vezes h ao quadrado t, mais 3 vezes ht ao quadrado, mais t ao cubo, mais a que multiplica. Obviamente, h mais t ao quadrado é h ao quadrado, mais 2ht, opa, faltou o t ao quadrado, mais t ao quadrado, mais b que multiplica h, mais b que multiplica t, mais c igual a zero. Né? Tudo bem até aí, né? Então, continuando a brincadeira aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver isso aqui, continuar o desenvolvimento, certo? Vou continuar aqui o desenvolvimento e vamos ver o que vai acontecer. Então, você vai ter h ao cubo mais 3h ao quadrado t mais 3ht ao quadrado mais t ao cubo mais ah ao quadrado mais 2aht mais t ao quadrado mais bh mais
BT mais C, e isso daqui igual a zero. Certo? Continuando essa brincadeira, aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai tentar escrever as coisas em função de T. Para escrever as coisas em função de T, eu vou aqui, ó. Primeiro eu vou pegar o T ao cubo e vou isolar ele. Então vai ficar aqui, T ao cubo. Depois do T ao cubo, tem T ao quadrado. Então, T ao quadrado está aqui um, está aqui outro aqui. Certo? Então, eu posso botar mais 3h ao quadrado mais A vezes T ao quadrado. Por que saiu 3h ao quadrado? Tá errado, 3h, foi mal. Cadê? Pronto. Você teria 3h, que é o cara que está multiplicando T ao quadrado. Aí tem mais aqui multiplicando T ao quadrado, somente o A. Então, 3h mais A, T ao quadrado. Mais, o que está multiplicando T é 3h ao quadrado, mais, está multiplicando T, 2AH, mais, que está multiplicando T, tem um B ali, né? Vezes T. Mais o restante, que é H ao cubo, sobrou, né? H ao cubo, AH ao quadrado, certo? E depois tem BH mais C igual a zero. Tranquilo até aí? Tem como você repetir essa parte aí, professor? Tenho, meu filho. Olha só. Eu vou pegar esse cara aqui, que tá aqui, eu vou apagar e vou reescrever, tá? Vou apagar aqui. Ó, apaguei. Aí eu vou apagar essa parte que tá aqui marcando aqui. Acho que dá para entender, né? Apaguei. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Você vai olhar aonde tem T ao cubo. Só tem um T ao cubo, tá vendo? Aí eu coloco aqui T ao cubo. Coloquei T ao cubo. Aí você vai olhar agora o que é que tem T ao quadrado. Tem T ao quadrado, e esse tem T ao quadrado, correto? Aí você vai abrir o parênteses, como tem dois, você abre um parênteses, e você vai colocar aqueles termos que estão multiplicando o T ao quadrado, que é 3H, e o outro é o A, correto? E aí, T ao quadrado. Depois disso, você vai colocar o que está no T. Seria 3H ao quadrado, está em T. 2H, 2AH, que está em T. Isso aqui é BT, não é? Isso. Mais BT, só bota o B vezes T. E agora coloca o que sobrou. Esse cara sobrou. H ao cubo. Sobrou esse. A, H ao quadrado. Mais. Sobrou BH. BH. Mais C. Isso daqui é igual a zero, não é? Tudo bem até aí? Ah, tá filé, filé. Filé, né? Pronto. Aí agora, vou fazer a seguinte brincadeira. Para poder obter a equação cúbica reduzida, eu vou dizer que o termo que multiplica esse quadrado é igual a zero. Porque o polinômio quadrado na equação reduzida não pode existir. Então, ficaria só essa parte aqui. Eu teria que dizer que essa parte aqui, 3H mais A, é igual a zero. Se você tem que 3H mais A é igual a zero, isso aqui significa dizer que H é igual a menos A sobre 3, correto? Tá? Aí, aonde tiver H, eu vou colocar agora menos A sobre 3. Aí, vamos lá. Fazendo essas continhas de novo. Vamos olhar aqui em cima. Você ficaria lá em cima, você ficaria com T ao cubo. Opa, falta a caneta. Foi mal.
Você ficaria com t ao cubo, mais essa parte foi para zero, essa parte do quadrado, mais 3 vezes o h ao quadrado, só que h é menos a sobre 3, certo? Ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o h, que é menos a sobre 3, mais o b, certo? Vezes t, mais h ao cubo, h é menos a sobre 3, isso ao cubo, mais h ao quadrado, é menos a sobre 3, o h, ao quadrado, mais b vezes menos a sobre 3, mais c, isso daqui é igual a zero. Tranquilinho até aí, né? Tá claro para todo mundo, né? Professor, Pois não. explique só porque o senhor deixou de usar o t ao quadrado ali, que está circulado. Pronto, cara. Por quê? Eu não estou dizendo que essa expressão aqui, 3h mais a não é igual a zero? Quanto é zero vezes t ao quadrado? Entendeu? Que Zero, esse zero. termo, Entendi, entendi. esse termo desaparece quando eu faço isso? Uhum. Pronto. Aí, se eu continuar aqui, vai ficar um negócio assim, ó. Ó. Aí, vamos lá. Vamos lá de novo aqui. Vou continuar aqui nessa expressão. Eu quero outra cor aqui, eu quero preto. Vou botar aqui esse preto aqui. Então, vai ficar, ó. Vai continuar o t ao cubo, certo? T ao cubo, mais 3 vezes, menos a ao quadrado é a ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Mais, no caso aqui, mais com menos é menos, então ficou menos. 2 vezes a, vezes a, dá 2a ao quadrado, não é? Isso dividido por 3, mais b. Fechou aqui, que multiplica t. Menos a ao cubo, por quê? Porque você tem menos a ao cubo. É menos com menos com menos. Menos com menos é mais, com menos é menos. Dividido por 3 ao cubo, que é 27. Aí aqui, essa parte aqui, tá ao quadrado, tá vendo? Então, mais a ao quadrado, a vezes a ao quadrado, na realidade, né? Então, fica a ao cubo. É a vezes a ao quadrado. Esse a aqui tá ao quadrado. Menos a ao quadrado é a ao quadrado, né? Dividido por 9, mais, no caso é menos, AB, dividido por 3, mais C. Isso aqui é igual a zero. Tranquilo até aí, né? Aí, continuando, você teria t ao cubo, mais. Aí aqui, você tira o MMC, obviamente o MMC aqui é 9, né, desses dois caras aqui, ó, é 9. 9 dividido por 9 é 1, então ficou 3a ao quadrado. 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 2 é 6, então ficou menos 6a ao quadrado. Mais b, fechou, vezes t. Aqui, o MMC entre esses três caras aqui é 27. Então, eu posso botar mais. Posso botar o MMC, que é 27. 27 dividido por 1, né? É 1. 27 dividido por 27 é 1. 1 vezes a ao cubo é a ao cubo. 27 dividido por 9 é 3. Né? Então, ficaria 3 ao cubo. 27 dividido por 3 é 9, menos 9, AB. Mais C. Professor, Pois não. por que esse A ao cubo sobre 9 está positivo?
que esse A ao cubo sobre 9 está positivo. Ah, por causa daqui, ó. É Larissa, né? Isso. Bom, porque você tem aqui, ó, menos A ao quadrado dá A ao quadrado, não é? Ah, certo, certo. Né? Então ficaria... E 3 ao quadrado é 9. Tranquilo? Beleza, beleza. Pronto. Continuando. Isso aqui, pessoal, é só para poder a gente chegar à fórmula, tá? Isso aqui vocês não precisam... vocês só precisam entender. Vocês não precisam aplicar. Isso aqui é só para poder demonstrar como é que é a forma de Cardarmo. Acho que é Cardarmo o nome do cara. Tá? Então, a gente vai mostrar para vocês como chegar a essa fórmula, né? De onde é que ela vem. Tá? Se o pessoal fez isso no século XVI, por que a gente não pode fazer isso no século XXI, né? Então, você teria aqui T ao cubo mais... Isso aqui vai ficar menos 3A ao quadrado sobre 9. Menos 3A ao quadrado sobre 9, porque esses dois aqui, essa diferença aqui dá menos 3, não é isso? Mais B vezes T. Mais, isso aqui vai dar 2A ao cubo menos 9AB sobre 27 mais C. Isso aqui é igual a zero. Certo? Obviamente, eu ainda posso reescrever isso como sendo T ao cubo, que multiplica menos A sobre 3, A ao quadrado, mais um B, vezes T, mais, aqui ficaria 2A ao cubo, menos 9AB, dividido por 27, mais C. Isso igual a zero. Tá? Então, a gente vai guardar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. A gente vai guardar ela, certo? E a gente vai fazer uma outra substituição para poder chegar à fórmula de Cardarmo, tá? Então, ó, fazendo o desenvolvimento lá que já foi feito lá, mostrado para vocês, aqui visualizar, exibir em modo tela cheia, tá? Quando a gente faz esse desenvolvimento, a gente chegou a esse resultado aqui, não foi? Né? Que era... Quando a gente chegar a esse resultado aqui, a gente vai fazer o seguinte, essa parte que está multiplicando o T, a gente vai chamar de P, e a parte que está isolada, que não está multiplicando T, certo? A gente vai chamar de Q. Então, minha expressão todinha, ela pode ser escrita dessa forma. T ao cubo mais PT mais Q. Tranquilo? Pronto. Então, você tem agora a nova expressão, que é T ao cubo mais PT mais Q. Essa expressão que a gente vai trabalhar. Certo? Eu vou voltar aqui, na lousinha. Então, como eu estava falando para vocês, você tem agora uma nova expressão, que é T ao cubo mais PT mais Q, isso igual a zero. Certo? Nessa expressão agora, eu vou resolver ela. Como é que eu vou resolver ela? Vou fazer uma nova substituição. Vou dizer que T é igual a U mais V. Então, onde tiver T, eu vou substituir por U mais V. Certo? Então, você tem aqui T ao cubo mais PT mais Q. Aí, ficaria, no lugar de T, eu vou colocar U mais V. Vai ficar U mais V ao cubo, mais P vezes U mais V, mais Q. Isso daqui igual a zero. Tá? É fácil entender que você teria aqui U ao cubo, mais 3U ao quadrado V, mais 3UV ao quadrado. U. Que é isso, rapaz? Apagou aí. V ao quadrado, mais V ao cubo, mais... Aqui, vamos botar mais para cá. V ao cubo mais P vezes UV. P vezes U mais V, mais um Q, e eu posso dizer que isso aqui é igual a zero. Aí agora eu vou desenvolver essa parte aqui. Tá?
Quando eu vou desenvolver essa parte, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, vai ficar u ao cubo mais v ao cubo mais q. Eu tirei isso e eu tirei isso. Sobrou o resto. Aí eu vou colocar o resto. Vai ficar 3u ao quadrado v mais 3u v ao quadrado mais p vezes u mais v. Isso é igual a zero. Tá? Vou repetir isso. Vai ficar u ao cubo mais v ao cubo mais q, mais, vou colocar 3uv em evidência. Quando eu coloco 3uv em evidência, aqui sobra u e aqui sobra v. Mais p que multiplica u mais v. Alguém está pedindo para entrar? Entrou já? O áudio está normal aí, pessoal? Sim. Sim, né? Tá bom. Ah, tá. Tá bem aí. Tá, o que bege? Vamos lá, continuando. Então, você teria, voltando aqui, u ao cubo mais v ao cubo mais q mais, todo mundo entende isso aqui? 3uv mais p, que multiplica u mais v. Isso daqui igual a zero. Todo mundo entende isso que foi feito? Sim. Aí agora vem a história, certo? Primeira história. Para esse polinômio aqui ser verdadeiro, né, uma das soluções, né, é você resolver o seguinte sistema. É você... Joel, Pois não. eu não entendi essa segunda parte dessa continha azul. Depois Essa do... aqui? Não, embaixo. Você entendeu esse passo daqui para cá? Entendi. Pronto. Você percebe que aqui tem u mais v e aqui também tem u mais v, não é? Sim. Pronto. Então, se eu colocar esse cara em evidência, o mais v em evidência, que ele está aqui, o que é que eu estou explicando ele? Né? 3u, v mais p. Sim. Então, pronto. Então, quando eu coloco isso em evidência, aí eu teria 3u, v está aqui, e eu também teria o p, está aqui. Entendeu? Entendi. Pronto. Aí, esse polinômio, né, esse polinômio aqui, uma das soluções dele é você dizer o seguinte, que você pegar e resolver o seguinte sistema. Você dizer que u ao cubo mais v ao cubo mais q é igual a zero, e você dizer que 3u mais v mais p é igual a zero. Certo? Quando isso acontece, né, quando isso acontece, daqui, tá aqui em preto aqui, você tira o seguinte, que u vezes v é igual a menos p sobre 3. E você tira aqui que u ao cubo mais v ao cubo é igual a menos q. Certo? Voltando lá. Voltando lá. Tá? Que é o que está dizendo bem aqui, ó. Vamos visualizar aqui em tela cheia. Certo? Então, a gente tem esse sistema aqui, chegou a resolver esse sistema. Depois de resolver o sistema, o que é que a gente vai fazer? Vai substituir, ó. Vai isolar aqui o V, que é o que ele fez aqui, e vai substituir na expressão lá, né, na expressão do polinômio aqui, esse polinômio aqui. Então, vamos fazer isso, tá? Então, você teria aqui, ó, dessa parte aqui, certo? Dessa parte aqui, você teria que V é igual a menos P sobre 3U. Tudo bem? Quando você faz isso, que V é igual a menos P sobre 3U, e substitui nessa equação, cadê? Nessa equação, né? Aí você teria o seguinte, ó.
você vai repetir U, vai ficar U ao cubo, e aonde tiver V, você vai colocar menos P sobre 3U. Aonde tem V, você coloca V. Onde tem V, você coloca menos P sobre 3U. Professor, tem um aluno pedindo para o senhor repetir, porque a internet dele caiu. Repetir qual parte? A última. Pronto. Vamos lá. A gente resolveu o sistema. Chegou aqui U ao cubo mais V ao cubo é igual a menos Q. Ou que U vezes V é igual a menos P sobre 3. Quando eu isolo aqui o V, se eu isolar o V, você teria que V é igual a menos P sobre 3U. Tá? Aí eu vou pegar essa solução, uma das soluções é essa, e vou substituir na minha expressão aqui, ó. Nessa expressão, nesse polinômio, né, nessa equação. Então, onde tiver V, eu vou substituir por menos P sobre 3U. Aí vai ficar U ao cubo, menos P sobre 3U, né, ao cubo, mais Q, mais 3 vezes U, vezes V. Só que V é menos P. Deixa eu botar mais para cá, mais para baixo. Aqui. Só que o V, né? Só que o V é menos P sobre 3U. Fechou? Mais o P. Fechou? U mais V. E eu estou dizendo que isso é igual a zero. Certo? Aí, quando você desenvolve isso, você vai ficar com U ao cubo menos P ao cubo sobre 27 U ao cubo, né, que é, você teria esse menos ao cubo é menos, P ao cubo, 3 ao cubo é 27, e U ao cubo, mais que multiplica, mais que, aqui você teria 3U dividido por 3U, cancela, P menos P, é fácil entender que isso é zero, não é? 0 vezes U mais V, até porque essa daí foi uma das nossas soluções. Então, no final das contas, você teria o seguinte. Você teria U ao cubo. Você teria U ao cubo menos P ao cubo sobre 27 U ao cubo mais Q, isso igual a zero. Aí, vamos lá, continuando. Essa brincadeira aqui, eu posso pegar esse 27 U ao cubo e vou multiplicar todo mundo por 27 ao cubo. Ou simplesmente por U ao cubo, tá? Multiplicando todo mundo aqui por U ao cubo, você vai ficar U a sexta menos P sobre 27, P ao cubo sobre 27, mais Q U ao cubo, isso igual a zero. Daqui você pode tirar o seguinte, né, que você vai ter U a sexta mais Q U ao cubo menos P ao cubo sobre 27. Isso igual a zero. Aí eu vou fazer a seguinte substituição. Repara que aqui você tem U ao cubo e aqui você tem U a terça, né? Então, eu vou dizer que U ao cubo é igual a Z, por exemplo. Ou então é igual a Y. Tá mais fácil de escrever. Se U ao cubo é igual a Y, isso aqui vai ficar Y ao quadrado, não é? Mais Q vezes Y menos P sobre 27 igual a zero. Certo? Todo mundo entende que essa equação aqui é uma equação de segundo grau? Essa equação é uma equação de segundo grau? E a gente sabe resolver uma equação de segundo grau? Né? Então, Y, por exemplo, vai ser quem? Vai ser Bhaskara lá, né? Que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C.
que é, aqui faltou o cubo aqui, né? Dividido por 2 vezes o valor do A. Todo mundo entende isso? Perfeito? Show. Foi? Continuando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Tá? Se estiver indo rápido demais também, isso aí vocês podem perguntar também, não tem problema nenhum não. Isso aqui é a mesma coisa que está sendo dividido por 2, mais ou menos, a raiz quadrada de Q ao quadrado, aí faltou só um Q ao quadrado, menos, aqui daria mais, 4P ao cubo sobre 27, isso dividido por 4. Joel, Não, estava perguntando aqui se o P3 passou a ser apenas P. aqui é P3 mesmo. Isso aqui é 3, cara. Vem aqui. Ah, ele tinha esquecido. Aqui, ó. Aqui eu botei o 3 depois. Tá? Mas, enfim, você tem razão. Ó, eu vou tentar reescrever aqui de novo. Mais ou menos. Vou traçar aqui a reta aqui desse negócio aqui. Aqui é o quadrado, mais 4P ao cubo, sobre 27. Sobre 27. Dividido, para eu botar esse 2 dentro da raiz, eu teria que botar ele na forma de 4, né? Porque a raiz de 4 é 2, não é isso? Certo? Todo mundo entende isso? Sim, né? Então é fácil entender que você teria y, que sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de Q sobre 4, mais Q ao quadrado, né? Foi mal. P ao cubo sobre 27. Porque esse 4 aqui cancela com esse daqui, né? Então, essa é a solução para y. Aí, como você encontrou a solução para y, você sai voltando. Aí você vai lá e substitui, ó. Se essa é a solução para y, só que y tem a relação com u. Tá aqui. Então, u é a raiz quadrada, a raiz cúbica, né, na realidade. É a raiz cúbica de y. Aí você substitui a solução de y aqui, certo? Opa, mas aí eu tenho uma relação de u com v. Então, você encontra a solução para v. Tá aqui. E depois, você encontra a solução para t. Que t é u mais v. Que a gente fez aqui. Eu vou mostrar isso lá na apresentação para vocês agora. Então, ele sai fazendo isso. Ele encontra uma solução e vai substituindo nas outras. Opa, cadê? Aqui, início. Aqui, visualizar. Modo tela cheia. Vamos lá. Então, a gente encontrou a solução, que eu chamei ali o y, chamei de S aqui, tá? Tá aqui a solução. Ok? Então, tá aqui a solução para S, né? Que a gente encontrou menos Q sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 4, mais P ao cubo sobre 27. Como U é igual a raiz cúbica de S, então você teria a raiz cúbica de ter esse termo todinho. Certo? Como eu sei que U ao cubo mais V ao cubo mais Q é igual a 0, né? Então, você tem que V ao cubo vai ser igual a isso. Qual a diferença disso para isso? Né? A única mudança que você está vendo aqui, ó, aqui é mais ou menos, aqui é menos mais. Então, quando você usar o de mais, aqui você vai usar o de menos e assim por diante, né? Então, você teria essa a opção. Tá? Então, T, como é U mais V, você teria, então, a soma da primeira solução mais a soma da segunda solução. Certo? Então, aí você tem a seguinte coisa, o seguinte detalhe. O discriminante, que é o delta, isso aqui é o delta, né? Determina as raízes da equação. Se o delta for igual a 0, o que é que a gente tem? 3 raízes reais, né? Sendo pelo menos 2 iguais.
Se o delta for menor do que zero, a equação terá 3 raízes distintas. Né? Se o delta for maior que zero, a equação terá uma raiz reais e 2 raízes complexas conjugadas. Tá? Então, continuando, né, em relação ao método, certo? A gente encontrou a solução para T, só que T não é a nossa solução. Nossa solução é H. H não, X. Tá? Aí lembra lá que você tem que X é igual a T menos A sobre 3. Aí você substitui X, aqui ó, menos A sobre 3, que é o H, mais o T, aqui é a solução de T. Então, o teu X, voltando à expressão polinômio da forma mais geral possível, será dado por isso, onde P é igual a isso e Q é igual a isso. Tá? Ou seja, dá um trabalhozinho, tá, pessoal? Fazer essa conta, mas o que importa para a gente é colocar isso em prática, certo? Ei, Joel, Pois não, os slides eles vão ficar salvos para a gente ver ou só já está pela... no Moodle. Os slides já estão no Moodle, tá? Já está lá já, podem baixar, podem usar, pode fazer essa brincadeirinha lá, tá? Se você quiser que eu disponibilize ele em LaTeX, eu posso fazer isso também. Se você gosta de brincar com LaTeX. Então, tá. Enfim, tá aqui a expressão. Então, a gente encontrou a solução para x, certo? Aí, depois de encontrar a solução para x, a gente vai ter as raízes complexas que serão dadas dessa forma, tá? Eu vou mostrar essas coisas aqui para vocês daqui a pouco, através do exemplo, tá bom? Então, isso aqui, vocês não se preocupem por enquanto. É só para dizer assim, olha, dessa forma a gente encontra as raízes, certo? Então, o método Cardano garante pelo menos 3 raízes ou 3 soluções complexas, certo? Tá aqui. E a solução acima foi chamada na época de caso irredutível, tá? Aí, entra esse matemático aqui, o francês aqui, o François, né? Matemático francês chamado François, é engraçado mesmo. Resolveu o caso irredutível usando trigonometria. Ou seja, ele usou a fórmula de Euler. Tá? Para quem não conhece a fórmula de Euler, essa daqui é a fórmula de Euler que diz que E elevado a I θ é igual a cosseno de θ mais I seno θ. Tá? E é uma das equações mais bonitas que tem na matemática, que se você substituir aqui o θ por π, por exemplo, você tem E elevado a Iπ, né? Ou seja, cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Então, E elevado a menos π, E elevado a Iπ é igual a menos 1. Você envolve o logaritmo natural, que é o número E, você envolve o número complexo, que é o I, você envolve o π, e ainda você diz que isso aí é igual a menos 1. Tá? Isso é muito bonito. Então, essa daqui é a fórmula de Euler, e a gente vai perceber isso, para quem é de EC, mais na frente, que essa fórmula de Euler, forma cosseno, forma seno, isso tudo é, na realidade, um polinômio, mas a gente vai perceber isso depois, tá? Depois a gente brinca com isso. Então, você tem aí que a fórmula de Cardano apresenta pelo menos 9 valores possíveis para x, tá? Só que desses 9, só 3 satisfazem a equação. E a gente vai brincar com essa possibilidade, tá? Aí, como exemplo, né, tá aqui essa expressão aqui, eu vou botar na lousinha lá, para a gente poder resolver esse exemplo. Que é 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 6x menos 28 igual a 0, tá? E depois de fazer essa brincadeira, eu vou limpar isso aqui. Depois de fazer essa brincadeira com esse exemplo, a gente pode fazer com N equações. Vocês são engraçados, ó. Eu confio tanto no potencial de vocês. 2x ao cubo. 2x ao cubo. Vamos voltar lá a expressão lá. 6x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado. Menos 6x. Menos 28, é isso? Menos 28 igual a 0.
Tá? Aí, eu vou dividir todo mundo aqui por 2, tá bom? Por que eu vou dividir por 2? Só para deixar esse polinômio aqui um pouco mais bonito. Tá? Vai ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 14, isso igual a zero. Ou pode deixar daquela forma, né? Não sei se vocês lembram. Você tinha x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí o que é que você faz agora? Se você não lembrar da fórmula, né, bonitinha, né, que a fórmula diz o seguinte lá, que você tinha que x era igual a t menos a sobre 3. Você lembram disso? Não entendi. Não entendi. Vamos lá, eu tô conseguindo acompanhar o chat aqui, não. Devagarzinho aqui. Calma, Guilherme. Meu potencial de fracasso, no caso, que é isso, rapaz, relaxa. Galerinha. Isso, é de T mais H. Né? A gente encontrou que H era igual a menos A sobre 3. Né? Galerinha, eu tenho que contar minha história para vocês pararem de tanta choradeira. Né? Começar a contar depois da aula, aí da gravação, aí eu conto um pouquinho da história aí. Joel, pode repetir? Posso, meu filho? Você lembra lá, quando você tinha essa expressão aqui, x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, aí para poder você encontrar o polinômio na forma reduzida, você dizia que x era igual a t mais h. Aí você encontrava o polinômio na forma reduzida quando h era igual a menos a sobre 3. Certo? Menos a sobre 3. Certo. Pronto. Aí quem é o a? O a está aqui. Tá? Então, tu vai substituir o x obviamente, por t, né? Esse t aqui é uma variável qualquer, pode ser y, pode ser z, pode ser qualquer variável. Tu vai substituir por t menos a sobre 3. Aí, então, x vai ser igual a t menos o a, né? 3. Então, vai ficar 3 sobre 3. Logo, vai ser t menos 1. Então, onde tiver x aqui nessa expressão, tu vai substituir por t menos 1. Né? Então, aqui, você passa aqui, vou botar aqui, vou pegar aqui outra canetinha aqui. Aí você vai lá, coloca lá, ó, t menos 1 ao cubo, mais 3 vezes t menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes t menos 1, menos 14. Isso aqui é igual a zero. Belezinha? Essa é a parte difícil, pessoal. Depois eu mostro para vocês o método fácil, né? Mas por enquanto é a parte difícil. Ainda bem que só isso aí que é difícil, ó, Joel. Graças a Deus. Só isso aqui que é difícil, cara. Relaxa. Né? Tem coisas piores ainda, mas aqui essa daqui é a parte difícil, tá? Obrigado pelo lado que me toca, viu, professor? É? Obrigado, isso até acalmou aqui meu coração, viu? Relaxa, cara. Tem coisas piores na vida, tá? Isso aqui é... Enfim, isso aqui é fácil. Relaxa, que vai dar certo. Então, você tem t menos 1 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa. Você t ao cubo menos 3 vezes t ao quadrado mais 3t menos 1. Todo mundo entende isso? Porque que esse cara aqui é igual a isso? Sim, sim. Pronto. Então, todo mundo vai entender também que você teria 3 vezes t ao quadrado menos 2t mais 1. E depois, você teria menos 3t mais 3 menos 14, isso igual a zero, não é isso?
Então, você teria t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 3t menos 1 mais 3t ao quadrado menos 6t mais 3 menos 3t mais... Aqui está faltando... não, tá certo. Mais 3 menos 14 igual a 0. Tá? Aí, agora eu vou brincar. Esse cara está negativo. Esse cara está positivo. Cancela, não é? São iguais. Então, vai ficar t ao cubo. Aí, você tem aqui 3t. E aqui você tem menos 6t. E aqui você tem menos 3t. Obviamente, eu posso cancelar esse cara que está mais e esse cara que está menos, não é? Então, sobrou menos 6t. Menos 6t. Agora, vamos lá. Você tem menos 1. Você tem mais 3. Obviamente, menos 1 mais 3 dá 2, positivo. 2 mais 3 dá 5. Menos 14, menos 9. Certo? Menos 9. Isso daqui é igual a 0. Belezinha até aí? Agora tá dando pra entender. Professor, Beleza. Pois não. o que é que significa o T? Eu tenho uma variável qualquer, tá? Esse t aqui, que eu substituí aqui no lugar do x, é só para colocar reduzir o polinômio. Colocar o polinômio na forma reduzida. Certo? Tá? Ele está o cubo. Aí eu estou reduzindo ele. O que seria esse reduzir? É tirar o t ao quadrado. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a expressão dessa forma, eu tenho uma solução. Né? Você lembra que a solução tem uma cara, de qual é a cara que ela tem? Ela tem essa cara. Tá vendo? Então, eu sei qual é a solução para t. Tá? Ou eu sei qual é a solução para u e para v, onde u mais v é igual a t. Então, eu posso escrever a solução de u e eu posso escrever a solução de v. Certo? Então, aqui, a partir desse momento agora, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar a fórmula. Tá? Então, eu vou pegar essa expressão aqui. Ó, se eu tenho que t é igual a u mais v, tá? Pessoal, não desistam não, relaxa. Se eu tenho que t é igual a u mais v e eu tenho o resultado de u e o resultado de v, você lembra que u ao cubo e v ao cubo, né? Eu vou botar só o u por enquanto, depois eu boto o v. Tá? U ao cubo é igual a menos q sobre 2, menos q sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4, mais p ao cubo sobre 27. Né? E o v, a única coisa que muda é esse sinal. V ao cubo é igual a menos q sobre 2, menos, mais. Então, você pode colocar o seguinte, ó. Você pode colocar aqui, que aqui é mais e aqui é menos. Né? Só para dizer que os dois, que se os dois forem mais e menos, aí mais e mais, os dois seriam iguais. Tá? Então, você coloca aqui, ó. Esse é mais e esse é menos. Aí ficaria raiz de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27. Certo? Descendo um pouco mais aqui, aí a gente tinha lá como é que era escrita a equação na forma reduzida. A equação na forma reduzida era escrita dessa forma, ó, tá vendo? O Q multiplicava eu chamei de T, né? Que aqui é S. Tá? Então, aqui é como se você tivesse o seguinte, ó. Esse cara, esse menos 6, é o Q. Esse é o Q. E esse é o P. Tá? Então, tu vai substituir aqui, ó. Quando tu substitui, quem é que vai ser o ao cubo? O ao cubo vai ser igual a menos Q menos 6, dividido por 2,
mais ou menos, no caso é mais, né? Eu botei só mais. A raiz quadrada de Q ao quadrado menos 6 ao quadrado é 36. Não, é? 36 é. Dividido por 4. Mais P ao cubo. Opa, seria menos 9 ao cubo. Dividido por 27. Certo? Então, isso aqui vai ficar 3 mais a raiz quadrada de 36 dividido por 4, isso aqui dá 9, né? Mais, aqui, a mesma coisa de ser menos, isso aqui eu posso botar assim, e como aqui está o cubo, eu posso botar já o menos, isso aqui eu posso botar, que é 9 ao cubo, isso aqui é a mesma coisa de ser 3 à sexta dividido por 3 à terceira. Todo mundo entende isso? Todo mundo entende isso que foi feito? Né? Que aqui tem 9. 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado ao cubo é 3 à sexta, porque você multiplica o 2 pelo 3. Certo? Aí aqui você pode cancelar esse... Não sabia nem que fazia isso, ó. Você pode cancelar, então, o ao cubo vai ser igual a 3 mais a raiz quadrada de 9 menos 27. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Foi que eu errei, se eu errei alguma coisa. Só para conferir aqui. Aqui é a solução, isso aqui. Aplica a fórmula de Cardano, está aqui. Ah, eu botei foi 9. Eu peguei foi o contrário. Eu peguei foi o contrário. Foi mal, pessoal. Peguei o contrário. Que bosta. Aqui. É PT mais Q, tá vendo? PT mais Q. Então, esse cara é o P e o outro é o Q. Peguei o contrário. Que droga. Onde é que eu tô? Tá aqui. Então, esse cara é o P. Esse é o P e esse é o Q. Esse é o P e esse é o Q. Então, o ao cubo, vamos de novo, é igual ao Q menos 9, ou menos 9, dividido por 2, mais a raiz quadrada de menos 9 ao quadrado, dividido por 4, mais o Q é menos 6, isso ao cubo, dividido por 27. Beleza. Tá? Continuando aqui, isso aqui fica 9 sobre 2, a primeira parte. 9 sobre 2, mais 9 ao quadrado é 81, sobre 4, menos 6 ao cubo, 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6 dá 72, 3 vezes 72 dá 144, 216, então fica menos 216 dividido por 27, né? Aí, vamos lá, isso aqui vai ser igual a ficar o ao cubo, ficar o ao cubo, igual a 9 sobre 2, certo? Mais a raiz quadrada de... quanto é... Quanto é 216 dividido por 27, hein? 2 vezes 27 dá 54. 4 vezes 27 dá 108. 6 vezes 27. 8 vezes... 4 vezes... Dá É 8. 8, né? Então, isso aqui vai ficar 9 sobre 2, mais a raiz de
81 menos 32 dividido por 4. 81, ó, vai ficar bem bonitinho, ó. Não sei se vocês já observaram isso, vai ficar 9 sobre 2 mais a raiz de 81 menos 32 é 49, dividido por 4, certo? Isso aqui vai ficar 9 sobre 2, mais a raiz de 49 é 7, e a raiz de 4 é 2. Nesse caso, 9 mais 7 é 16, dividido por 2 é 8, tá? Então, a gente encontrou aí uma solução não, né? Encontrou que U ao cubo é igual a 8, certo? U ao cubo é igual a 8. E quanto é o V ao cubo? O V ao cubo é a mesma coisa, é 9 sobre 2, só que no lugar de ter mais, vai ter o menos. Menos 7 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 9 menos 7 dá 2, 2 dividido por 2, isso é 1. Tá? Então, você teria aqui que resolver U ao cubo igual a 8, né? E que resolver V ao cubo igual a 1. Tá? Então, você teria o seguinte, quando você pega U ao cubo e coloca igual a 8, significa dizer que você tem um conjunto de solução para U. Você teria 3 soluções. A primeira solução é 2. A segunda solução, por incrível que pareça, é menos 1 mais raiz de 3 vezes I. Tá? E a outra solução é menos 1 menos a raiz de 3 vezes I. Repare que agora entrou número complexo. Tá? Por que eu posso dizer que esse passo, essa parte aqui é uma solução? Se você pegar aqui menos 1 mais a raiz de 3 vezes I, né? Ou você pode pegar da seguinte forma, né? Mais fácil, vamos pegar mais fácil. Todo mundo sabe que se você levar 2 ao cubo é igual a 8, não é isso? Então, você pode ter aqui, quando você pega essa equação, U menos 8 igual a 0, é fácil entender que uma das soluções é U igual a 2. Então, você pode pegar esse polinômio, U ao cubo menos 8, e dividir ele por U menos 2. Quando você divide, você vai ter uma equação de segundo grau, que você pode encontrar as outras raízes. Né? É fácil entender que isso aqui ficaria aqui, nessa divisão, ficaria U ao quadrado. U ao quadrado vezes U dá U ao cubo, vem um sinal negativo, e isso aqui ficaria menos 2, mais, no caso que aqui está negativo, ficaria 2U ao quadrado. Né? O resultado dessa divisão aqui seria 2U ao quadrado menos 8. Né? Então, coloco aqui mais 2U. 2U vezes U dá 2U ao quadrado, ficaria negativo aqui, daria 2. Aqui ficaria negativo, que vem positivo. 2 vezes 2 dá 4, ficou 4U. Né? O resultado dessa soma aqui ficaria 4U menos 8. Né? Aqui eu poderia botar simplesmente mais 4. 4 vezes U dá 4U. Né? Vem negativo, está negativo lá, vem positivo para cá, e 4 vezes 2 é 8, e o resto aqui é 0. Então, você teria que resolver esta equação agora. Aí, quando você pega essa equação, U ao quadrado mais 2U mais 4, e diz que essa equação é igual a 0, né? E você vai resolver ela, você teria aqui U igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes a raiz quadrada de menos 4 vezes 1, que é o valor do A, vezes o valor do C, que é 4. Tá? Fechou a raiz, divide tudo isso por 2 vezes 1, que é 2. Então, U vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 16, certo? Dividido por 2. Então, U vai ser igual a menos 2, mais ou menos deixa eu pegar espaço aqui, né? Pegar espaço aqui. Pronto. Se estiver indo muito rápido, avisa. 2, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 12, todo mundo entende isso, que aqui ficaria a raiz de menos 12, dividido por 2.
A raiz de menos 1, isso aqui é igual a i, tá? Então, a raiz de menos 1 é igual a i, certo? Então, é fácil entender que isso aqui vai ser igual a menos 2 dividido por 2, mais ou menos i, raiz de 12, isso aqui é a mesma coisa de ser a raiz de 4 vezes 3, né? Que 4 vezes 3 é 12. A raiz de 4 é 2, então ficou 2 raiz de 3. Logo, substituindo aqui, isso aqui ficaria 2 raiz de 3 dividido por 2. Cancela esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais ou menos i raiz de 3. Tá? Então, voltando lá para a solução, certo? Como eu disse anteriormente, quando você tem o ao cubo igual a 8, o conjunto de solução é 2 menos 1 mais raiz de 3i, ou menos 1 menos raiz de 3i. Tá? E quando você tem v ao cubo igual a 1, o conjunto de solução disso vai ser v igual 1 ao cubo é 1, né? E você pode fazer essa mesma brincadeira, e você vai chegar ao resultado que é menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. E aqui tem o i também. Menos raiz de 3i sobre 2. Tá? Então, essa é a sua solução. Quando você determina quem é u e v, aí você lembra que t é igual a u mais v? Então, se t é igual a u mais v, né? Se t é igual a u mais v, então você pode ter aqui as soluções que são a soma, por exemplo, de 1 mais 2 é 3. A soma de 2 mais isso dá isso. Soma de 2 mais isso dá isso. Então, você pode ter até 9 raízes, certo? Aí você vai pegar essas 9 raízes, vai testar na tua equação original, e você vai perceber que talvez você só tenha 3 raízes. Na equação original que eu falo, essa equação, tá? Nessa equação. Aí você vai perceber que você só tem 3 raízes. Aí você encontrou essas 3 raízes, aí agora você lembra que x é igual a t menos 1. Aí você encontra o resultado da raiz para x. Tá? Não é tão difícil. Só não é tão fácil. Belezinha? Deu para entender isso aí? Tem alguém aí? Professor, Pois não. mostra o método fácil, por favor. Mostra agora. Tá? Esse aqui são exemplos que eu deixei para vocês fazerem. Depois vocês façam isso. Certo? Aí agora vamos para o método fácil. Né? Primeiro, tem essa relação entre as raízes, que você pode dizer que a soma das raízes, das 3 raízes, é igual a menos b sobre a. O produto em pares é igual a c sobre a. E o produto em tripla, né? Aqui, é igual a menos d sobre a. Beleza? Você pode resolver também esse sistema aqui encontrar as raízes. E o outro passo, certo? É você pegar um polinômio desse jeito, do jeito que está escrito aqui, tá? É como se fosse esse polinômio aqui, na forma geral, ó, esse daqui. Você pode pegar ele, certo? Ou qualquer outro polinômio. Aí você vai criar uma lista de fatores. O que é essa lista de fatores? São uma lista de divisores das constantes A e D. Lembrar disso, da constante A e D. A lista de divisores. Aí depois de você encontrar essa lista de divisores, você vai encontrar agora, você vai pegar e dividir cada um dos fatores, certo? Tanto de D, da divisão de D por A. Aí depois disso, você vai substituir e encontrar uma solução. Substituir de forma manual. Depois você reduz o polinômio e depois você resolve a equação do segundo grau. Vamos lá. Aqui é a lista de passos, certo? Como exemplo, vamos pegar esse polinômio aqui. Ó. Eu vou escrever lá na lousinha, certo? Vamos lembrar aqui qual é esse polinômio aqui. 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2. Tá? Então, substituir aqui. Eu vou limpar aqui, tá? Esse método agora vai ser bem mais fácil. Pelo menos eu achei. Vou ter que ir na internet. Eita.
Vamos lá, 3x ao cubo. 3x ao cubo. Menos 7x ao quadrado. 7x ao quadrado. Mais 8x. Menos 2. Isso igual a zero, certo? Aí tu vai fazer o seguinte agora. Tu vai construir, ó, quem é A? A é igual a 3. Quem é o D? D, você pode colocar em forma de módulo, certo? Então, D é igual a menos 2, não é? Você poderia colocar 2, não teria problema nenhum, porque a minha lista de divisores pode ser tanto positivo como pode ser negativo. Então, quais são os valores que você consegue dividir o A? Quais são a lista de fatores aqui? Eu vou botar L, F, A. Né? Então, aqui você teria aqui, ó, é fácil entender que menos 3, que 3 é divisível por menos 3, e o resultado é um inteiro. Né? Se você dividir por menos 1, o resultado também é inteiro. Por 1 também. Por 3 também. Aí você constrói também a lista de fatores de D. Quando você constrói a lista de fatores de D, vai ficar menos 2, menos 1, 1 e 2. Estou escrevendo um pouquinho rápido. 1 e 2. É B ou D? Oi? É B ou D? É D. Ah. D. Tá aqui o D, certo? Aí você construiu as duas listas. Aí agora tu vai fazer o seguinte, ó. Eu quero saber, você vai pegar do D sobre a lista de FA. Aí o que é que tu vai fazer? Isso aqui vai ficar esse dividido por 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 esse, assim por diante, certo? Então, você vai dividir todo mundo, o de baixo, você vai dividir pelo de cima, então vai ficar aqui, ó. Você pode perceber que vai ficar 2 terços, vai ficar 2, vai ficar menos 2, vai ficar menos 2 sobre 3, e depois você teria menos 1 sobre menos 3, que daria 1 terço, menos 1 sobre menos 1, que daria 1, menos 1 sobre 1, que dá menos 1, e o outro, menos 1 terço. Ó, essa parte aqui é repetida, né? Porque ficaria, só repetiria lá, certo? Então, a tua lista aqui, no geral, certo? A tua lista de possibilidades de solução, que essa lista aqui que está construindo, é uma lista que tem uma solução, apresenta uma solução para o teu polinômio, tá? Então, na tua lista, você teria aqui o mais negativo, que seria o menos 2, aí depois teria o menos 1, o menos 2 terços, o menos 1 terço, né? E aqui é simétrico, então você teria 1 terço, você teria 2 terços, você teria 1 e você teria 2. Fechou. Aí o que tu faz agora? Tu pega lá o polinômio, tu viu? Opa. Tu pega lá o polinômio, tá aqui o polinômio. Tu vai chamar esse polinômio de função. Então, tá a dizer que você tem uma f de x igual ao polinômio, que é 3x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 8x, menos 2. Aí tu vai Estão pedindo para ir mais devagar no chat. Vai devagar? Certo. Até aqui tudo bem, pessoal? Dá para entender o que foi que eu fiz? Ó, eu separei quem é o D, quem é o A, quem é o D. Depois de separar, eu criei uma lista de fatores. Essa lista de fatores são lista de números inteiros que dividem, né, que são divisores de A e divisores de D. Então, criei aqui essa lista de fatores, que é divisores de A, e a lista de fatores, que é divisores de D. Essa lista tanto pode ser positivo, como pode ser negativo. E depois, eu criei a lista de fatores da relação. Aí aqui pode ser fracionário, não tem problema nenhum. Mas você vai dividir, ó, pelo menos esse cara por esse, né? Esse por esse, e assim por diante. Você vai dividir ele por todo mundo, esse por todo mundo, esse por todo mundo, e assim por diante, tá? No fim, você vai ter uma lista. Aí nessa lista,
você garante que pelo menos um desses números é solução do teu polinômio. O que é que significa dizer isso que é solução? Que tu vai pegar, tu vai substituir aqui, e aquele que der o resultado zero é a solução. Então, tu encontrou uma solução para teu polinômio. Né? Então, ficaria aqui, por exemplo, quanto é f de menos 2? Esse aqui ficaria 3 vezes menos 2 ao cubo, menos 7 vezes menos 2, mais 8 vezes menos 2, menos 2. Aí todo mundo consegue entender que isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, isso aqui fica ao quadrado, né? Esse é quadrado aqui, isso aqui fica positivo. Positivo com negativo dá negativo, positivo com negativo dá negativo, negativo. Então esse resultado aqui, ele é menor que zero e não igual a zero. Todo mundo consegue entender isso, não é? Então, menos 2, você descarta. Esse não é solução. Se você substituir o menos 1, você também vai mostrar a mesma coisa, porque isso aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser negativo, negativo e negativo. Vai dar o mesmo resultado. Você descarta. Se fizer com esse, negativo também, descarta. Descarta. Uma parte positivo e ver o que é que acontece. Tá? Quando você substitui aqui, vamos substituir aqui, o f de 1/3. F de 1/3. 1 sobre 3. Isso aqui é igual a 3 vezes 1/3 ao cubo, menos, olha, já ficou positivo aqui, né? 7 vezes 1/3 ao quadrado, mais 8 vezes 1/3, olha, já ficou positivo de novo, menos 2. Tá? Isso aqui vai ficar 3 sobre 27, né? Porque 3 ao cubo é 27, menos 7 sobre 9, mais 8 sobre 3, menos 2. Continuando essa brincadeira, tá? A gente teria aqui, isso aqui seria igual 27 sobre 9, sobre 3, isso aqui dá 3 sobre 27, isso aqui dá 1 sobre 9, não é? 1 sobre 9, menos 7 sobre 9, mais 8 sobre 3, menos 2. Né? Isso aqui, eu posso tirar o MMC aqui de todo mundo e mostrar que esse MMC é 9. É 9. 9 dividido por 9 é 1, então isso aqui ficou 1, isso aqui ficou 7. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 8 dá 24. E 9 vezes 2 dá 18, né? Isso daqui vai ser igual a menos 6, mais 24, menos 18. 24 menos 18, vou fazer logo assim. 4 menos 18 dá 6. E 6 menos 6 é 0. Então, eu encontrei uma solução do meu polinômio, né, fazendo essa brincadeira. Qual foi a brincadeira? Fazendo a relação entre D, relação entre os divisores de D e de A. Certo? A partir do momento que você encontra uma das soluções, aí o que é que você pode fazer? Você pode fazer a divisão de polinômio. Aí, para fazer a divisão de polinômio, eu vou mostrar agora para vocês uma coisinha chamada regra de Furufim, que você vai fazer o seguinte. Você vai traçar uma... Joel, Pois não? pode só repetir, eu não entendi aqui. Qual parte que você não entendeu? Essa parte aí, veja a parte preta. Essa daqui? É. Pronto. Olha só. Foi o que eu fiz. Eu peguei o menos 2, aí eu encontrei a minha lista, certo? Eu tenho uma lista aqui. Essa lista todinha aqui é uma lista de possibilidades. Desses valores é a solução para a minha equação, certo? É uma solução. Dessa lista todinha aqui, você tem uma solução para a minha equação.
Aí, o que é que você faz? Você substitui cada valor desse daqui até achar o correto. Então, quando eu substituo o valor negativo, certo? Como esse cara aqui está o cubo, o que você tem aqui é o cubo, vou pegar uma caneta aqui de outra cor, pronto. Como esse cara aqui está o cubo, valores negativos, isso aqui o resultado é negativo, certo? Esse é negativo. Aí bem aqui tem um quadrado. Então, isso aqui é positivo. Se você tiver algo negativo aqui, ele vai sempre continuar negativo, certo? Tanto faz ser negativo como positivo, porque está ao quadrado. Se esse cara aqui for negativo, o resultado é negativo, tá vendo? Ó? Então, aqui também fica negativo, que não importa qual é o valor de x. Aí, ó, você teria negativo, negativo e negativo. Para qualquer valor negativo, essas expressões são negativas. Como elas são negativas, ela não tem como dar zero. Então, qualquer valor negativo aqui, né, é diferente de zero. É menor do que zero, certo? Então, você descarta todo mundo aqui. A partir do momento que você descartou todo mundo, você passa para a próxima leva. Aí eu fui fazer com essa leva aqui, com esse valor. Quando eu fiz com esse valor, aí mostrei, né, que quando você pega f de 1/3, substitui no polinômio, faz as contas bem direitinho, você mostra que você tem aqui que a f de x é igual a zero. Que significa dizer que 1/3 é solução da minha equação. Então, 1/3 é a solução dessa equação. Certo? Entendeste o que eu quero dizer? Entendi. Pronto. Aí agora qual é o negócio que você vai fazer? Eu vou voltar bem aqui, certo? A gente encontrou que 1/3 é solução. Então, se 1/3 é solução, você vem aqui e coloca 1/3. Aí você traça uma reta assim e uma reta assim. Opa. Uma reta, tá? Suponha que isso aqui é uma reta. Aí você coloca os valores. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui é D. Certo? Aí o primeiro valor aqui que você vai colocar vai ser o valor A. Deixa eu mostrar aqui na apresentação. Que já está feito já. Aqui o H de 1/3, tá vendo? Ó, a forma da gente dividir polinômio normalmente é desse jeito, né? A gente pega esse cara, divide por esse cara, e vai fazendo as continhas, chegou nesse polinômio aqui, certo? A outra forma de você dividir o polinômio, que é essa forma que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, primeiro você repete o A, tá vendo? Repetiu o A. Segunda parte, depois que você repete o A, você desce esse cara, esse vezes esse é 1. Então, ó, 3 vezes 1/3 é 1. Daqui 1 aqui, ó. 3 vezes 1/3 é 1. Daqui 1. Aí você soma. Menos 7 mais 1 ficou menos 6. Menos 6 vezes 1/3 dá menos 2. Menos 2 mais 8 dá 6. 6 vezes 1/3 dá 2. 2 mais 2 é 0. Vou voltar lá para a luzinha lá de novo, para a gente poder fixar as ideias. Aqui eu fiz aqui, cadê? Vamos lá. Fazer aqui de novo aqui essa brincadeira. Você traça um negócio assim e um negócio assim. Certo? Acho que dá para vocês entenderem. Então, você coloca os valores aqui, ó. 3, menos 7, o 8 e o menos 2. Isso é a divisão de polinômio, tá? Que a gente está fazendo é a divisão de polinômio, que é chamada de regra de Ruffini aí. Aí você desce o primeiro. Desceu 3. 3 vezes 1/3 é 1. Você bota 1. 1 mais menos 7 é menos 6. Menos 6 vezes 1/3 é menos 2. Menos 2 mais 8 é 6. 6 vezes 1/3 é 2. 2 mais 2 é 0. Então, o que é que eu quero dizer aqui? 3x ao quadrado menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2 dividido por x menos 1/3, que é a raiz, certo? X menos 1/3, que é a raiz. Isso é igual
a 3x ao quadrado menos 6x mais 6. Tá? E o resultado aqui é 0. Belezinha? Ficou claro para vocês? Deu para entender isso aí bem direitinho? O senhor pode repetir só a última parte aí, professor? Essa parte aqui? Isso, depois que o senhor achou o zero ali, que menos 2 mais 2 é 0. Aí depois, você pode repetir? Você entendeu isso aqui? Isso aqui tá claro para você? Tá. Bom, depois que você encontrou, eu quero dizer o seguinte para ti. Esse daqui é o primeiro termo. Esse termo aqui vai ficar 3x ao quadrado. Esse daqui é o segundo termo. Vai ficar 6x. E esse vai ficar 6. Certo? Então, nessa divisão de polinômios, eu estou determinando os coeficientes que ficam multiplicando. Esse primeiro, o coeficiente que fica multiplicando x ao quadrado, x e o que fica livre. Entendeu? Entendi. Pronto. E esse daqui é o resto. Então, você teria exatamente isso. Aí, ou seja, você tem que agora, para encontrar as outras raízes, você teria que encontrar as raízes dessa equação. Né? Então, para encontrar as raízes dessa equação, dividindo todo mundo por 3 aqui, né, só para facilitar a vida, não é por nada não, ficaria x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Aí, esse aqui ficaria x igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 2. Isso dividido por 2. Então, x vai ser igual a... Agora, pessoal, não importa qual o valor do delta, não, viu? Se é positivo ou se é negativo, não, viu? Porque você pode ter raízes complexas, não teria problema nenhum com isso. Apenas não aparece no gráfico. Né? No gráfico do plano cartesiano, né? Seria real. Plano real. Então, você teria 2, mais ou menos... 4 vezes 2 é 8. Então, ficaria a raiz quadrada de 4 menos 8, daria menos 4, dividido por 2. Então, x vai ser igual a 2 mais ou menos. Raiz de menos 4 é 2i, né? Porque a raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 é i. Isso dividido por 2, isso daqui eu posso dizer que é 1 mais ou menos i. Certo? Ou seja, você pode ter a raiz aí como se fosse o quê? 1 mais i e 1 menos i. Então, você teria como raiz x1, 1 mais i, e x2, 1 menos i. E a x3, lá para aquele polinômio lá, seria 1/3. Belezinha? Deu para entender? Tem como se eu subir só pra mim bater um print para depois copiar, professor? Só um pouquinho? Tem, cara. Peraí. Subindo aqui. Isso, valeu, homem de Deus. Pronto. Olha lá, fazer mais um, né? Para a gente poder garantir, né? Que vocês entenderam, né? Vou pegar aqui essa brincadeira aqui, vamos pegar. Aqui faltou um. Acho que aqui é menos, tá, pessoal? Isso aqui, bem aqui é menos. Ei, Joel. Pois não. Se um dos valores lá, tipo, se o D fosse 0, aí era só pegar uma outra relação de Girard para encontrar a primeira raiz? Tipo, C sobre A ou então menos B sobre A? Não precisa, cara. Se o D for 0, certo? Eu limpei aqui a tela aqui. Aí eu vou escrever aqui para ti, ó. Quando você tem D igual a 0, significa dizer que você tem AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX, certo? Igual a 0. Uhum. É só botar um x em evidência. Bota um x em evidência, ficaria ax ao quadrado mais bx mais c, isso igual a 0. Daqui você já tira que uma das raízes é x igual a 0. Certo? Ah, faz sentido. Faz sentido. Quando d é igual a 0, você já diz logo, x é igual a 0. E reduziu o problema já a uma função do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau. E você sabe resolver. Vou fazer aquele comparativo para quando uma for, tipo, maior que 0, outra tem que ser menor que 0 e vice-versa, né? Beleza pura? Beleza, entendi. Ó. Então,
Vamos voltar aqui à regra de novo, né? Vou pegar aqui esse exemplo aqui, por exemplo. 2x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 13x mais 6. Certo? Se você pegar esse exemplo, vou limpar aqui a tela. Vamos lá aqui, pegar aqui. 2x ao cubo mais quanto, hein? 9x ao quadrado mais 13x mais 6 igual a 0. Aí, quem é o valor do A? Tá aqui, né? A é igual a 2. Quais são os divisores de A? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Certo? Quem é o valor do D? D é 6. Quem são os divisores de 6? Menos 6, menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 6. Certo? Aí, quem seria D sobre A? A relação dos divisores. Quem seria D sobre A? Daria menos 6, né, que esse cara dividido por 1 dá menos 6. Esse dividido por 2 dá menos 3. Aí você teria ele dividido por 1 dá 3. Ele dividido por menos 2 dá 6. Certo? Aí agora vamos por menos 3. Esse aqui daria... Ele repete aqui, né? Mas aí não precisa colocar. Ficaria menos 3 meios e 3 meios. Ó, porque menos 3 dividido por 1 dá menos 3, que ela está aqui. Menos 3 dividido por menos 1 dá 3, que ela está aqui. Não precisa colocar. Agora vamos por 2. Obviamente, você teria 1 e menos 1. Né? E você teria aqui 2 dividido por 1. Esse aqui você teria 2 e menos 2. Agora vamos por 1. No 1 você teria 1 meio e menos 1 meio. Né? Este aqui é o conjunto de valores. Certo? Todo mundo entendeu isso? Esse conjunto todinho aqui? Tá claro para todo mundo esse conjunto? Ei, Joel. Pois não, Gary? Só mais uma dúvida. É porque, tipo, eu tava olhando aqui em uns sites e, tipo, tava dizendo que essa relação, na verdade, era menos D sobre A e não D sobre A. Tá. Esse menos D sobre A é em relação ao produto das raízes. Certo? A gente fez bem aqui, ó. Cadê? A relação entre as raízes. Tá aqui, ó. É menos D sobre A. É o produto das raízes. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, a gente tá pegando a determinação da solução, certo? Com a lista de fatores. Aí você tá pensando aqui que eu não estou me importando se é positivo ou negativo. Eu estou usando os dois. Mesmo que o D seja positivo, eu estou usando ele negativo também. Certo? Então, tanto faz ele ser positivo ou negativo. Ah, entendi. Entendi. Se você colocar o menos D, aqui vai ficar, só vai trocar o sinal, mas vai ficar a mesma lista. Entendeu? Entendi. Bom, pessoal, eu vou organizar isso aqui, tá? Quando a gente organiza isso aqui, é fácil entender que essa lista vai ficar tipo menos 6, menos 3, menos 3, menos 2, menos 3 meios, menos 1, menos 1 meio. Certo? Todo mundo entendeu isso? Né? Que aqui é o menos 6, depois do menos 6 o menos 3, o menos 2 tem aqui, o menos 1 tem aqui, organizando de forma crescente, né? E depois teria o 1 meio, o 1, seria a próxima parte positiva, né? Dos valores positivos. Tem uma certa simetria aqui.
Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses valores e vou substituir. Se você olhar para cá, para esse polinômio, o polinômio, ele é totalmente positivo. Todos os termos dele é positivo. Aqui é positivo, 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 positivo. Ou seja, x não pode assumir um valor positivo. Porque se x for positivo, isso aqui dá maior do que zero. Então, necessariamente, ele tem que assumir um valor que é negativo. Então, você mata logo aqui todos os termos aqui que são positivos. Ó. Positivo, 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 e assim por diante. Tá? Então, você só vai pegar os valores que são negativos dessa lista. Aí, pegando os valores que são negativos dessa lista, vamos lá. Primeiro, eu vou repetir o polinômio. Né? Eu vou dizer agora que vai ser uma função, uma g de x, por exemplo. Né? E essa g de x é igual a 2x ao cubo, 2x ao cubo, mais quanto, hein? 9x ao quadrado, mais 9x ao quadrado, mais, se eu não me engano, é 13x, 13x mais 6. Pronto. Vamos lá. Mais 13x mais 6. Certo? Agora. Todo mundo entendeu isso aí até aí, né? Professor, Não. por que a gente só vai usar os negativos e excluir os positivos? Porque se você substituir qualquer um positivo aqui, o resultado não fica igual a zero, fica maior do que zero, não é? Ah, sim, entendi. Eu só quero resultados que dê para chegar a zero. O importante para mim aqui é determinar o valor onde a g de x é igual a zero. Tá? Entendi. Obrigada. De nada. Substituindo aqui o g de menos 6, por exemplo, ficaria 2 vezes menos 6 ao cubo, mais 9 vezes menos 6 ao quadrado, mais 13 vezes menos 6 mais 6. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes menos 6 ao cubo. Isso aqui dá o quê, hein? 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 dá 216, né? Então, ficou menos 216, mais 9 vezes 36, mais 13 vezes, no caso, menos, né? 13 vezes 6, mais 6. Isso aqui eu posso fazer a seguinte brincadeira. Cadê aqui? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 6, isso aqui vai ficar menos, né? 2 vezes, fica menos, 2 vezes 6 vezes 36, mais 9 vezes 36, menos 12 vezes 6, né? Porque 13 vezes 6 mais 6, você só tira 1 aqui, né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 6 dá... Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 6 dá 12 vezes 36, mais 9 vezes 36, menos 12 vezes 6. Né? Isso daqui, 12, menos 12 mais 9, isso dá menos 3, então vai ficar menos 3 vezes 36, menos 12 vezes 6. É fácil entender que esse resultado é menor do que zero. Então, não precisa mais fazer conta. Você observou que esse aqui é negativo e esse é negativo, então o resultado é menor que zero. Certo? Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é você fazer o seguinte, você encontrar o resultado final, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser menos 3 vezes 36, isso aqui menos 2 vezes 36, né? Isso aqui daria menos 5 vezes 36, que isso aqui dá menos 180. 180 está grande o número, né? Então, você pode pegar agora, pode procurar um valor, por exemplo, e ir lá para o menos 1. Né? Ele deu negativo, você pode ver o quão próximo está do zero, porque ele tem uma escala, certo? De quão próximo está do zero, esses valores. Então, se você pegar aqui, por exemplo, né, o g de menos 1, certo? Aí você vai substituir aqui, ó, seria 2 vezes
menos 1 ao cubo, mais 9 vezes menos 1 ao quadrado, mais 13 vezes menos 1, mais 6. Né? Esse é o polinômio mesmo. 2x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 13x, mais 6. 2x ao cubo, exatamente. Né? Então, isso aqui vai ficar menos 2. Isso vai dar menos 2, porque menos 1 ao cubo é menos 1. 2 vezes menos 1 é 2. Mais 9. Mais 9. Certo? Menos 13. Mais 6. Né? Olha só, se você pegar menos 2 mais 9, isso dá 7. 7 mais 6 dá 13. 13 menos 13 é 0. Belezinha? Todo mundo entende isso? Então, como a raiz é igual a... Raiz é menos 1. Certo? Se a raiz é menos 1, o que é que tu faz agora? Tu vem bem aqui. Tu encontrou que a raiz é menos 1. Tu vem bem aqui. Então, tu encontrou que uma das raízes é x igual a menos 1. Aí tu vai colocar o menos 1. Tu vai traçar um negócio assim, tipo um retângulo. Tá? Vai traçar tipo um retângulo. Tu vai colocar os valores de A, B, C e D. Tu vai repetir o valor de A aqui embaixo. Tu vai multiplicar A por menos 1, que é a raiz, e vai botar esse resultado aqui. Tu vai somar isso, que dá 7. 7 vezes menos 1 dá menos 7. Tu vai botar aqui. Certo? Tu vai somar esses dois aqui. Obviamente, isso aqui dá 6. 6 vezes menos 1, isso dá menos 6. E o resultado final é 0. Então, o polinômio que restou aqui é 2x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 0. E tu tem que resolver agora esse polinômio aqui, essa equação do segundo grau. Tá? Para encontrar essa equação do segundo grau, tu vai colocar menos o b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. Isso dividido por 2 vezes o valor do a. Tá? Então, só continuando aqui. Então, x vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 6 dá 48, é isso? É isso mesmo, né? 49 menos 48 dá 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 4, que é 2 vezes 2. Isso aqui ficaria igual, então, a menos 8 dividido por 4, que dá menos 2, ou menos 6 dividido por 4, que daria menos 3 sobre 2. Tá? Tranquilinho, pessoal? Deu para entender? E aí, galera? É bem melhor que a outra maneira lá, viu, professor? Deu até uma luz aqui, velho. Cara. E o pior é que aquele foi feito em 1535. Cara. Só tinha aquela fórmula lá, né? Essa daqui é uma forma geral de reduzir polinômio, certo? Forma geral. De encontrar a raiz de um polinômio, seja de grau n, e determinar, e reduzindo ele. Obviamente, a cada tipo de polinômio você tem regras diferentes, certo? E você percebeu que a raiz cúbica, por exemplo, ela tem... ela de Carnot, né? Ela não apresenta uma solução geral, cara, porque você tem que reduzir o polinômio para deixar cúbico da forma reduzida, né? Enfim. Bom, eu vou parar por hoje, né? Eu vou parar aqui de apresentar para vocês, a gente conversa mais um pouquinho, se vocês quiserem, se não quiserem, não tem problema.